Notícias da Igreja. Produção Setor de Comunicação do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Acompanhe notícias da Igreja de hoje. Papa Francisco ao governador de Hiroshima. Somente sem armas nucleares a paz florescerá. 6 de agosto, dia de oração pelos cristãos perseguidos. Quinta-feira é dia de oração pelo fim da pandemia no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Essas e outras informações a partir de agora no Notícias da Igreja. E agora, Notícias da Igreja, vamos à previsão do tempo para Farroupilha e região nesta quinta-feira, hoje, dia 6 de agosto. Previsão agora para a noite, não é de chuva, temperatura em torno dos 10 graus. Já para amanhã, previsão para a Serra Gaúcha, nesta próxima sexta-feira, é de sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva, temperatura entre os 11 e os 23 graus. Esta previsão do tempo para Farroupilha e região, Notícias da Igreja. E o Papa Francisco se dirigiu às pessoas que nesta quinta-feira em Hiroshima e também em todo o Japão recordam as milhares de vítimas da primeira bomba nuclear. Francisco saúda os sobreviventes da Hibakusha, termo japonês que se refere aos que sobreviveram à explosão atômica. Tive o privilégio de ir pessoalmente às cidades de Hiroshima e Nagasaki durante minha visita apostólica em novembro do ano passado, em que visitei o Memorial da Paz de Hiroshima e o Parque Hipocentro de Nagasaki, escreve o pontífice na mensagem enviada ao governador da província de Hiroshima. Nesses lugares, Francisco meditou sobre a aniquilação das vidas humanas e das duas cidades. Mais uma vez, o Santo Padre tornou-se defensor e portador do grito dos pobres, que estão sempre entre as primeiras vítimas da violência e dos conflitos. Para que a paz floresça, enfatiza Francisco em sua mensagem, todos devem depor suas armas, sobretudo as mais poderosas e destrutivas, como as armas nucleares, que podem paralisar e destruir cidades, países inteiros. O Papa repete o que disse no Memorial da Paz de Hiroshima, em 24 de novembro de 2019. O uso da energia atômica para fins bélicos é imoral, assim como a posse de armas nucleares é imoral. Que as vozes proféticas dos sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki continuem servindo de aviso para nós e para as futuras gerações, concluiu o Papa. E nesta quinta-feira, 6 de agosto, a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, com o apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, promovem a 6ª edição do Dia de Oração pelos cristãos perseguidos. De acordo com a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre, cerca de 80% das pessoas que sofrem perseguições por conta da fé são cristãs, ou seja, 327 milhões de cristãos vivem em países onde há perseguição religiosa e 178 milhões de cristãos estão em países onde são discriminados por motivos religiosos. O levantamento conclui que 1 em cada 5 cristãos no mundo vive em países e são perseguidos e discriminados religiosamente. O Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos ocorre anualmente no dia 6 de agosto, em referência à mesma noite e madrugada de 7 de agosto de 2014, quando milhares de cristãos fugiram do norte do Iraque, expulsos pelos extremistas do grupo islâmico, onde a fundação aconteceu. A Ajuda à Igreja que Sofre destaca que desde que tomou conhecimento da tragédia na manhã de 7 de agosto, iniciou campanhas e projetos para socorrer materialmente e espiritualmente os perseguidos e os refugiados. Desde então, a Fundação Pontifícia realiza um dos maiores projetos de ajuda de sua história, direcionando esforços para alimento, abrigo e educação para os refugiados, ação que já resulta em mais de 2.000 projetos no Oriente Médio desde o início da crise, destaca o site da instituição.
E quinta-feira é dia de oração pelo final da pandemia no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, que acontece sempre às quintas-feiras, às 20 horas. Quem faz o convite para este momento de oração é o Padre Josimar Romil. Para nós cristãos, a Sagrada Escritura é muito importante, porque mais do que um livro escrito, é a própria Palavra de Deus a nós, pessoas humanas. E a Palavra de Deus nos recorda na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, algo muito importante, que é orai sem cessar, rezai sem cessar. A oração como um encontro com Deus, a oração como esta possibilidade de nós falarmos a Deus aquilo que nos preocupa, pedirmos, portanto, também agradecermos, ou simplesmente contemplarmos o mistério de Deus. A oração como um encontro com Deus é como um subir a montanha para orar, é nos deixar envolver pela graça de Deus. A oração. A oração, portanto, é muito importante para a vida do cristão. São João Maria Vianney, que nós celebramos faz poucos dias, ele dizia destas duas coisas importantes: rezar e amar. Na oração, nós podemos sim também expressar o nosso amor para com Deus. Há várias maneiras: orações de petição, ou seja, pedidos que nós fazemos a Deus, as orações tradicionais da igreja, que nós aprendemos e sabemos, mas é a oração por meio também da música. Os cânticos de Tézé, nós estamos fazendo no nosso Santuário de Caravaggio, às quintas-feiras, à noite, às 20 horas, já há algum tempo, orações a partir dos cânticos de Tézé. É uma maneira de expressar a nossa oração, o nosso louvor, mas também o nosso pedido, especialmente neste tempo de pandemia. Por isso, com esta súplica especial, oração no tempo de pandemia. Nós, por meio da música, então, entoamos a Deus o nosso pedido, o nosso louvor, o nosso agradecimento, a nossa prece, repetindo também várias vezes alguns mantras, como que, mas também por meio da leitura da Bíblia, meditação da Palavra de Deus e também outras exortações ou orações úteis para que o nosso coração esteja em Deus, o nosso coração esteja no alto. Na missa, o sacerdote, lá pelas tantas, diz: corações ao alto, e a resposta: o nosso coração está em Deus. Por meio, então, da oração de Tézé, toda quinta-feira, às 20 horas, aqui no Santuário de Caravaggio, por meio da oração, é como colocar o nosso coração junto do de Jesus, que o nosso coração esteja elevado. A oração é esta possibilidade também. Participe conosco, assista por meio das mídias digitais do Santuário de Caravaggio, participe, reze conosco. Certamente será um momento bem especial da graça de Deus. É nós que falamos a Deus, é Ele que nos fala, nós também que, silenciando, contemplamos o mistério de Deus. A adoração eucarística é também parte importante. Nós poderíamos dizer fundamental, porque além da Sagrada Escritura, muito especialmente é Cristo na Eucaristia que manifesta o seu amor misericordioso para conosco. Participe conosco. Grande abraço. E essa foi mais uma edição do nosso Notícias da Igreja nesta quinta-feira, hoje 6 de agosto. Notícias da Igreja, produção e apresentação, Leandro Ávila para Miriam Caravaggio. Nossa Senhora de Caravaggio, rogai por nós.